que a fragilidade está te matando e você nem percebeu. Hoje eu vou apresentar para você as ideias centrais trabalhadas no livro Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, de Nassim Taleb, um livro que se tornou um ícone filosófico para empresários e autoexecutivos no mundo inteiro, e hoje você vai entender por quê. Vivemos em uma sociedade obcecada por previsibilidade, segurança e controle. Mas e se tudo isso, na verdade, estiver nos enfraquecendo? Nassim Taleb, um pensador libanês com trajetória nos mercados e na filosofia, nos ensina algo contraintuitivo. O caos pode ser nosso maior aliado. Ele chama isso de antifragilidade, a capacidade de sistemas, ideias e até pessoas crescerem com impacto em vez de quebrarem com ele. Hoje você vai entender por que evitar o erro, a desordem e o estresse pode estar te impedindo de atingir seu verdadeiro potencial. Quem é Nassim Taleb, o autor que vamos trabalhar hoje? Nascido no Líbano em 1960, Taleb é um dos maiores pensadores contemporâneos sobre incerteza, risco e sistemas complexos. Com formação em economia e PhD em Paris, Taleb construiu uma fortuna atuando por mais de 20 anos no mercado financeiro. Mas seu verdadeiro legado está na forma como ele nos ensina a pensar sobre o imprevisível. Ele ficou mundialmente conhecido por popularizar o conceito de cisne negro, eventos raros, imprevisíveis e de grande impacto, como o colapso financeiro de 2008. Mas foi com o livro Antifrágil que ele apresentou a ideia mais revolucionária. Algumas coisas não apenas sobrevivem ao caos, elas crescem por causa dele. Seu trabalho desafia o culto moderno ao controle e à previsibilidade. Segundo ele, a obsessão por estabilidade está enfraquecendo nossas empresas, nossa saúde, nossa economia e até mesmo nossa inteligência. Ao invés de tentar prever o futuro, Taleb ensina a se preparar para o inesperado, construindo sistemas e vidas que se beneficiam da volatilidade, dos erros e do tempo. Já entrando nos principais conceitos do livro Antifrágil, o que você precisa entender antes de tudo são os fundamentos do que é chamado de antifragilidade e olhar de frente para um problema silencioso trabalhado na primeira parte do livro. Nós fomos ensinados a temer o caos e a desejar previsibilidade, estabilidade e controle. Mas o mundo real não funciona assim. A natureza não funciona assim. Eventos inéditos, como grandes inundações, tempestades extremas e meteoros, mudam radicalmente o jogo e costumam redefinir o topo da pirâmide alimentar. Para trabalhar a resistência de organismos a esses eventos imprevisíveis, chamados de cisnes negros, o autor criou uma tríade dividida nos seguintes conceitos: frágil, robusto e antifrágil. Segundo Taleb, tudo no mundo pode ser classificado nessas três categorias. Frágil é aquilo que odeia a volatilidade, que quebra sob pressão, que precisa de ordem, estabilidade e previsibilidade para continuar existindo. Pense num copo de cristal, num modelo de negócio que só funciona se tudo sair exatamente como planejado, ou numa pessoa que desmorona diante do primeiro contratempo. Robusto é o que resiste ao caos. Inicialmente não quebra, mas também não muda. É como uma pedra, firme, resistente, mas imóvel. Não se adapta, não melhora. E ao longo do tempo, acaba sendo vencido pela repetição do estresse. É o famoso ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Antifrágil é o que melhora quando é exposto a um certo nível de caos. Cresce com o estresse, com os erros, com a incerteza. Como nossos músculos que só se fortalecem quando são colocados à prova, com carga, com dor, com microtraumas superados na construção de uma nova etapa. Taleb dá um exemplo muito visual. Se frágil é uma caixa com aviso "cuidado frágil", então antifrágil seria uma caixa com aviso "por favor, sacuda bastante". Antifrágil, então, é tudo aquilo que se beneficia do caos. É o contrário da lógica moderna que tenta proteger tudo e todos a qualquer custo, numa busca quase neurótica por controle. Só que existe um problema com isso. O mundo não é controlável. E quanto mais tentamos evitar o erro, mais frágeis nos tornamos. O frágil quebra com o inesperado, o robusto resiste e o antifrágil aprende com ele. E é por isso que o antifrágil é superior. Ele transforma o erro em informação, o choque em adaptação, o tempo de resposta rápida em vantagem. Como eu comentei no início dessa aula, sistemas naturais são antifrágeis por essência. Florestas crescem após incêndios, ecossistemas se adaptam após rupturas e o sistema imunológico só se fortalece quando é exposto
a vírus e bactérias. A evolução acontece por meio da seleção dos mais adaptáveis, não dos mais fortes. O que a natureza parece nos dizer o tempo todo é o seguinte: evitar o caos é uma ilusão. O que importa é como você reage ao caos. Outro conceito central para a obra de Taleb é o de cisnes negros, como eu comentei aqui brevemente anteriormente. Cisnes negros são eventos raros, imprevisíveis e de grande impacto. A pandemia de Covid-19, o 11 de setembro e a crise de 2008 são alguns exemplos. Eles não podem ser previstos, mas podem ser absorvidos, enfrentados e até aproveitados por quem está preparado e sabe se adaptar ao imprevisto. Por exemplo, quem estava preparado e com reservas financeiras na crise de Covid de 2019 pode aproveitar uma imensa baixa do mercado imobiliário e investir em excelentes imóveis a preço de banana. A modernidade ou contemporaneidade tenta planejar tudo, prever tudo, controlar tudo, mas, segundo Taleb, isso não só é impossível como perigoso, porque o que realmente nos torna mais fortes não são as previsões corretas, são os erros bem aproveitados. E o que nos torna mais sábios não é a teoria, é a experimentação, botar em prática. Talvez a parte mais incômoda dessa teoria seja essa: estamos fragilizando tudo quando estamos tentando ajudar. Queremos proteger as pessoas da dor, mas as privamos de aprendizagem. Queremos criar ambientes seguros e criamos bolhas frágeis. Queremos eliminar o erro e acabamos eliminando também a evolução. Taleb resume isso numa frase poderosa: o frágil quer ser deixado em paz. O antifrágil quer ser desafiado. Nos próximos capítulos, Taleb vai além da crítica à previsão e à defesa do erro. Ele propõe um olhar mais duro, mais realista e mais profundo. Tudo que evolui de verdade evolui com sacrifício. A natureza não protege o indivíduo, ela protege o sistema. Espécies evoluem porque indivíduos falham, sofrem, morrem, e os mais adaptados passam adiante suas características. E o mesmo vale para mercados, onde empresas quebram, outras aprendem e o sistema evolui. Economias, onde ciclos de recessão e crescimento fazem parte da seleção. Ideias, onde as frágeis desaparecem, as resilientes sobrevivem e as antifrágeis dominam. E pessoas, onde quem se esconde da dor enfraquece. Quem usa a dor a seu favor cresce. Muito bem, posto isso, como de fato podemos nos tornar mais antifrágeis aos chamados cisnes negros, grandes eventos com potenciais impactos catastróficos, né? Ou na nossa vida em geral? Taleb ele enumera pelo menos 10 estratégias. A estratégia número 1 é evite a previsão. Foque na identificação do elo frágil. O autor diz que tentar prever eventos extremos é uma ilusão. Em vez disso, devemos mapear o que quebraria caso algo improvável aconteça. Ele chama isso de diagnóstico de fragilidade. Anotou aí? Número 2. Adote a estratégia Barbell. Proteja a maior parte do capital com ativos extremamente conservadores, de 60% a 90%, e arrisque uma pequena parte, de 10% a 30%, em apostas assimétricas de altíssimo retorno potencial. Isso limita perdas e potencializa ganhos inesperados. 3. Reduza a dependência da média e fuja da estabilidade artificial. Eventos raros e extremos têm impacto desproporcional. Taleb nos alerta contra construir modelos ou sistemas baseados em médias ou normalidades, pois isso ignora os riscos reais. Um exemplo dado foi o desastre de Fukushima, que se baseou em séries históricas de subida do mar e não levou em conta eventos que fogem da norma, os cisnes negros ou um tsunami. Número 4. Evite a dívida. Ela é a fragilidade disfarçada. Taleb é obsessivo contra endividamento. Dívidas criam fragilidade estrutural, porque qualquer evento inesperado, uma doença, um lockdown, um aumento de juros pode causar sua ruína. Número 5. Abrace a via negativa. Em vez de adicionar, subtraia. Em vez de buscar soluções através de mais regras, remédios ou tecnologias, remova o que é prejudicial. Ele aplica isso à saúde, economia, carreira e até alimentação. Ou seja, ao invés de no futuro próximo gastar com remédios contra a diabetes, corte o açúcar refinado de sua alimentação. Corte também os supérfluos do seu orçamento mensal. Menos é mais. Num orçamento estatal, num orçamento familiar.
e na sua empresa. Número 6, tenha mais opções. Tenha mais ferramentas na sua caixinha. A redundância, que é ter mais do que o necessário, muitas vezes é vista como ineficiência na nossa lógica contemporânea. Mas para o Taleb é um seguro de vida contra o inesperado. É, por exemplo, um caixa extra da empresa, múltiplas fontes de receita, estoque de segurança e habilidades múltiplas que te possibilitam se adaptar a um novo cenário. Por exemplo, trabalhos dominados por IA. Como você vai se adaptar a isso? Número 7. Use tentativas e erros controlados para evoluir. Errar rápido, barato e com aprendizado é uma forma poderosa de adaptação. O antifrágil aprende com erros pequenos e cresce com os acertos raros. Por exemplo, um consultor testa diferentes formatos de e-mail marketing. O que converte melhor vira o novo modelo oficial. As startups também trabalham muito nessa lógica. Errar rápido e corrigir o rumo rápido. Número 8. Assuma riscos com a própria pele. Skin the game. Evite sistemas em que as pessoas não sofrem consequências pelas suas decisões. Assuma riscos reais nas escolhas que você faz. Isso torna sua estratégia mais ética, com maior engajamento e mais resistente. Por exemplo, um gestor de fundo de investimento que aplica o seu próprio dinheiro junto com seus clientes se obriga a ser muito mais criterioso, por motivos óbvios. Número 9. Fuja de sistemas centralizados, prefira redes descentralizadas. Sistemas centralizados, como os grandes bancos, governos ou monopólios, são frágeis. Descentralização cria resiliência e aprendizagem distribuída. Por exemplo, uma rede de franquias que dá autonomia aos franqueados. Se uma loja erra, as outras lojas aprendem sem serem afetadas. Ou ainda uma marca que vende em várias plataformas, loja própria, Instagram, marketplaces. Se uma cair, as outras continuam gerando receita. Número 10 e último, desconfie de quem fala demais e arrisca de menos. Taleb é um super crítico dos intelectuais. Gestores e acadêmicos que opinam sobre tudo, mas nunca colocam a reputação ou a pele em jogo. A prática, para ele, vale mais do que 1000 palavras. Por exemplo, um professor de economia que nunca empreendeu fala sobre gestão de risco. Um empreendedor local que perdeu e ganhou no mercado fala com base em prática e, por isso, deve ser muito mais escutado. Aliás, o Taleb é um fã e defensor dos comerciantes. O comércio é um dos sistemas mais antifrágeis que existe, exatamente pela competição ferrenha que existe. Se essa aula despertou algo em você, se fez sentido essa visão de mundo onde o erro ensina, o caos fortalece e o imprevisível não é o inimigo, então você já começou a pensar com uma mente antifrágil. Mas entender é só o começo. O verdadeiro impacto vem quando você transforma isso em estratégia. Se você é empreendedor, criador de conteúdo ou líder de um negócio em crescimento e quer construir uma marca com base sólida, estrutura antifrágil e mentalidade estratégica de longo prazo, a Favorito está aqui para te guiar nesse processo. Na nossa consultoria de marketing, a gente te ajuda a aplicar esses conceitos no dia a dia do seu negócio, desde o branding até a performance, passando por posicionamento, diferenciação e estrutura comercial. Siga o perfil @agência favorito com 2 T's e acompanhe os próximos conteúdos. Aqui o papo é direto, profundo e prático. Porque mais do que sobreviver, você nasceu para crescer no caos. Favorito, sua marca no rumo certo.